Sejam todos bem-vindos a bordo do TGI 090705. Meu nome é Geisiele Vasques. Sou comissária dessa viagem, juntamente com a Geografia Física e a Geografia Humana. Fazemos parte da equipe do curso de Geografia da Universidade de São Paulo. Pedimos que afivelem seus cintos de segurança e desejamos a todos uma boa viagem. Chegamos na nossa primeira parada, a cidade de Francisco Beltrão, que fica localizada a sudoeste do estado do Paraná. E você deve estar se perguntando, mas por que estamos aqui? Porque em maio de 2018, na disciplina de Geografia Regional Sul, viajamos para cá e ficamos hospedados nessa cidade. Nela, fizemos uma parada em frente a um monumento que homenageava os colonos. E ali foi levantada uma discussão sobre as formas que a história dos colonizadores é contada no nosso país. E que uma dessas formas seria através desses monumentos de grande porte, que são facilmente notados por quem passa por eles. Dentro ainda dessa discussão, surgiu uma hipótese, a de que esses monumentos existiam como uma tentativa de construir no imaginário da população local o mito de que o colonizador é um herói. E de não deixar esquecer quem são os vencedores da colonização brasileira. Agora voltando para a região. Essa região foi palco no ano de 1957 de um conflito agrário armado que ficou conhecido como a Revolta dos Poceiros, que disputava a posse das terras e envolveu colonos, companhias colonizadoras e o poder público. O governo federal incentivou os gaúchos e catarinenses, que eram descendentes de italianos e alemães, a povoar aquela região. Esse incentivo fazia parte do projeto de colonização do local. Pois é importante destacar que antes de 1957 já habitavam aquela região povos indígenas e comunidades quilombolas, que exploravam erva mate, madeira e criavam suínos. Mas a história acaba por omitir a existência desses povos na região e, consequentemente, a resistência deles frente a essa ocupação dos poceiros nos seus territórios, praticando o epistemicídio dessas populações. Mas espera aí, você deve estar se perguntando também, mas o que é epistemicídio? Segundo o filósofo Renato Nogueira, ele define o epistemicídio como a colonização, o assassinato, a recusa e apagamento da produção de conhecimento de determinados povos, no caso do Brasil, dos negros e indígenas. Esse epistemicídio faz parte do projeto político de branqueamento da população brasileira, que, segundo a historiadora Lilia Moritz, se iniciou a partir de 1870, através da discussão de modernização do Brasil, onde o homem branco era exaltado e a miscigenação era tratada como a degeneração da raça branca. Portanto, a solução para o Brasil era a migração em massa de indivíduos brancos, já que a população brasileira era majoritariamente indígena e negra.
O governo então subsidia a vinda de milhares de italianos, espanhóis, portugueses e alemães e coloca a superioridade da raça branca como uma política pública. Pensando nisso, voltamos aqui, para o sudoeste do Paraná. Essa região, em meados de 1957, é retratada pelo governo como um vazio demográfico. Logo, se o território estava vazio, então existe uma necessidade de ocupar essas terras para produzir nelas e o lucro dessa produção desenvolver a região. Mas como essa região não estava vazia, os colonos invadem e conflituam com os povos que já tinham posse e produziam naquelas terras. Esse conflito armado entre colonos e a população local contou com o apoio do exército do governo Vargas. E esse apoio deu aos colonos uma força bélica desproporcional quando comparada da população do local, culminando assim na colonização dessa região e na posse e regularização das terras invadidas por eles. Apesar do genocídio, a população indígena e quilombola ainda resistem nesses territórios e segue ainda sendo apagada da história do Paraná. E eu narrei essa história para vocês, pois foi aqui, em Francisco Beltrão, que nasceu a ideia desse TGI documentário. Senhores passageiros, pedimos para que afivelem seus cintos, pois estamos partindo para nossa segunda parada. Façam todos uma boa viagem. E chegamos ao nosso segundo destino, a cidade de São Paulo. E aqui, a nossa parada vai ser no Monumento às Bandeiras. O monumento fica localizado na zona sul da cidade, mais precisamente no bairro Vila Mariana. Fica ao lado do Parque Ibirapuera, um local bastante conhecido pela população da cidade, por ser palco de uma diversa agenda cultural, além de ser um ponto de lazer. O parque conta com alguns importantes museus da cidade, o Museu Afro-Brasil e o Museu de Arte Moderna. O monumento não está localizado dentro do parque, porém está em uma das principais entradas dele. O monumento foi criado pelo reconhecido artista modernista Victor Brecheret. Inicialmente foi projetado para fazer parte das comemorações do centenário da independência brasileira, em 1922. Porém, a obra só foi inaugurada no 4º centenário da capital paulista, em 1954. Naquela época, São Paulo estava passando por um processo de desenvolvimento econômico e, consequentemente, sofrendo diversas transformações urbanas. Na escala nacional, o Brasil estava vivendo o Estado Novo de Getúlio Vargas. E durante esse regime, as manifestações que iam em direção à construção de heróis regionais estavam sendo desestimuladas pelo governo, pois era necessário a construção de uma unidade da nação. Logo, seria mais interessante pensar em heróis nacionais. Esse desestímulo foi um dos motivos da demora no processo de construção da obra. Temos uma obra difícil de não ser notada. Com seus 50 metros de comprimento, 15 metros de largura e 6 metros de altura, o monumento se configura como um dos maiores da América do Sul. Ele pode ser visto de diversos ângulos, pois ao redor não há grandes edifícios, coisa rara na região central da cidade. Além disso, o local foi escolhido por conter alguns significados simbólicos. Ali se encontram avenidas que remetem à história do Estado e do Brasil. Ele está localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral e marcha rumo à Avenida Brasil. Essa obra de arte conta com 37 figuras de forte porte, transmitindo ao observador uma ideia de virilidade e força. As figuras vislumbram um horizonte em direção ao norte, aos ditos sertões, materializando um discurso recorrente sobre o empreendedorismo dos paulistas, que desbravaram o interior do então Brasil. Porém, poucos sabem que essa escultura está impregnada de diversas ideologias da elite branca intelectual e política desse país. Nesta etapa, vou beber das águas da geografia cultural de Max Sorre e Karl Suar, que trazem para nossa ciência a discussão sobre as relações entre espaço e cultura. O central de suas propostas é entender a paisagem como um documento histórico e cultural, abrindo assim a possibilidade de compreender a cultura de um determinado povo através da leitura dos vários elementos que compõem aquela paisagem construída por ele ao longo do tempo.
Importante ressaltar que esta abordagem não nega a concepção tradicional da paisagem como um registro histórico e antropológico. Partindo do conceito de ideologias geográficas, vamos neste trabalho abordar um dado elemento da paisagem, o monumento às bandeiras. Ele será o objeto de investigação. Vamos partir do pressuposto de que ideologias podem se converter em formas materiais que são capazes de simbolizar e difundir as mesmas. Dentre os intelectuais brasileiros que compunham a comissão que ficou incumbida de executar a obra, destaco Cassiano Ricardo. Ele foi o que mais despendeu esforços para a conclusão dela, entrando em contato, em 1936, com o então governador do estado, Armando Salles, despertando no mesmo o interesse em estudar a maquete, que estava parada desde 1922. O governador tira a maquete do papel e inicia então a obra. Cassiano se debruçou para a construção da obra por acreditar na importância do bandeirantismo na história brasileira, atribuindo ao movimento a atual conformação das fronteiras do nosso país, ou, como ele dizia, o perfil verde geográfico do Brasil. Segundo ele, as bandeiras constituíam um estado em miniatura, pois à medida que as expedições iam se isolando dentro do território, elas se afastavam das autoridades portuguesas, conferindo assim ao líder um papel de chefe militar. A interpretação de Cassiano do movimento das bandeiras passa longe da crítica ao modelo autoritário praticado em seu cerne. Muito pelo contrário, Cassiano afirma que dentro das bandeiras encontra-se os elementos que compõem o tal caráter nacional, que segundo ele são a bondade, que é inerente ao nosso povo, uma certa propensão natural que a população tem a se submeter a uma autoridade centralizadora, a ausência de preconceito racial, a necessidade de ter um Estado forte e a ausência da luta de classes. A questão racial dentro das bandeiras, na visão de Cassiano, é justificável, pois o escravismo era uma instituição na época praticada até pelos jesuítas, que escravizavam a população negra. Segundo seus comentários acerca do apresamento e escravização da população indígena, que era praticado pelos bandeirantes, em alguns momentos ele se utiliza do argumento de que os fins justificavam os meios, colocando a brutalidade dos bandeirantes como necessária para a formação do Brasil e das suas proporções gigantescas. Ele argumenta que se não fosse pela psicologia própria de cada raça e as funções diferentes por elas assumidas, o movimento não teria ocorrido. E aí ele diz: enquanto direção, chefia, comando, rumo a seguir, predomina o branco, ou o mameluco. Enquanto movimento, ímpeto para as travessias continentais sertão adentro, o índio, o nômade. Sem índio não haveria bandeira. Enquanto pouso nos caminhos, plantações para alimentar os desbravadores, mineração, roças em torno dos descobertos auríferos, o elemento indispensável ao africano, sedentário. Ricardo assume aqui uma postura e um discurso extremamente racista, baseado na biologização das raças, hierarquizando-as dentro dos supostos papéis biológicos de cada, ressaltando o homem branco sempre como o ser pensante, o que lidera, que cria estratégia e governa o movimento. Segundo o sociólogo Davidson Faustino, o colonizado, o servo, participa do processo de produção e reprodução da vida apenas por intermédio de seus músculos, ou seja, de sua força de trabalho. Não é esperado que o colonizado pense, sinta ou produza significado relevante sobre si e o mundo. Mas caso ou quando o fizer, esse saber será rapidamente apropriado pelo colonizador, de forma a garantir as mistificações coloniais. Porém, Cassiano Ricardo exalta a mestiçagem, representada na figura do mameluco, criando aqui um imaginário diferente daquele da nossa primeira parada, dos poceiros. Exaltando a miscigenação como algo natural e positivo na formação do Brasil, ele acaba por omitir as diversas violências sexuais que os bandeirantes praticavam com as mulheres indígenas e negras, que é o que fundamenta a miscigenação no Brasil. Todos esses argumentos estão simbolizados na obra do Monumento às Bandeiras, como podemos ver nessa mensagem de Armando Salles, o governador que deu início à construção da obra. E ele diz:
2 bandeirantes, os chefes, vão na frente, a cavalo. É o princípio da autoridade, o mais forte esteio da civilização que o comunismo tenta destruir. As figuras decrescem em tamanho. É a hierarquia inseparável da disciplina e um dos mais belos princípios da organização social, porque permite ao que está posto mais baixo ascender por si mesmo à posição mais alta. Na frente do grupo, a figura da mulher que representa a terra virgem, em cuja conquista os bandeirantes partem, mostra que eles sabem o que querem e para onde vão. É o pensamento dominando a ação. E como de tudo isso, de autoridade, de disciplina, de hierarquia, de solidariedade, de ação inteligente e construtora, de um largo e generoso idealismo, de tudo isso é que o Brasil precisa. Propõe-se que esse monumento seja levantado numa praça de São Paulo, atestando o desejo dos paulistas de renovar os princípios e os feitos que constituem os fundamentos da nacionalidade. Bom, agora que sabemos o porquê de estarmos aqui, como que essa obra nasceu, por que ela foi feita e de termos analisado os símbolos que estão por detrás da mesma, te convido a refletir comigo sobre o que eu vou chamar de a geografia da branquitude. Para isso, vamos descobrir o que é branquitude? Para a psicóloga Lia Weiner, a branquitude é entendida como uma posição em que os sujeitos brancos ocupam e foram sistematicamente privilegiados, no que diz respeito ao acesso a recursos materiais e simbólicos, gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo imperialismo, e que se mantêm e são preservados na contemporaneidade. Artigos, trabalhos de conclusão de curso, teses de mestrados, teses de doutorados não faltam quando o assunto é o negro brasileiro. Porém, raramente nos perguntamos sobre quem é o branco brasileiro e o que é ser branco no nosso país. Aí faltam artigos, teses de mestrado, de doutorado, porque compreender a experiência e a construção do sujeito branco é racializá-lo. E para você, o que é ser branco? Para Liv Sovik, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ser branco exige pele clara, feições europeias e cabelo liso. Ser branco no Brasil é uma função social e implica desempenhar um papel que carrega em si uma certa autoridade ou respeito que são automáticos, permitindo o trânsito e eliminando barreiras. Definido isso, quero que você vasculhe pela sua memória quais foram os grandes monumentos que você esbarrou pela geografia da sua vida. Na sua cidade, quem são os homenageados? Fazendo esse exercício, certamente você vai se deparar com um ponto em comum de todos eles: o fato de serem, em sua maioria esmagadora, pessoas brancas. E você pode até pensar que isso seria uma grande coincidência, mas não é. De novo, Davidson volta e nos diz que o problema colonial está na tendência do Ocidente capitalista em suas particularidades espaço-temporais como expressões universais do gênero humano. Se o branco é a expressão universal do humano, quem não for branco não é tão humano assim. Isso se alguma humanidade chegar mesmo a ter. E aí, dentro do projeto político de construção do Brasil enquanto nação, as pessoas brancas vêm ocupando o lugar de ser universal, se colocando como a norma. As ditas normas ou as coisas normais não são questionadas, elas são aceitas. E desvelar a branquitude, ou seja, estudar o branco como um ser racializado, é expor seus privilégios, tanto os simbólicos como os materiais, que é obtido por eles dentro da estrutura racista. A geografia da branquitude funciona tal qual sua superestrutura, no papel de norma, com as obras de artes colocadas nos espaços, onde muitas vezes ganham o título de ponto turístico, sendo visitado e fotografado. Este é o caso do Monumento às Bandeiras, que se tornou um ponto turístico da cidade de São Paulo. Nele, as pessoas passam e tiram fotos, praticam exercícios, marcam como ponto de encontro, vivenciam aquela obra de diversas formas, e na maioria das vezes, atrelada a momentos felizes. A superestrutura denominada branquitude exalta, sem receio nenhum, e aqui, sendo mais precisa, com um pouco mais de 20 metros de comprimento e 6 metros de altura, como um dos seus heróis,
os assassinos responsáveis pelo genocídio e epistemicídio de boa parte da história dos povos originários desse país. E localiza essa obra na Avenida Pedro Álvares Cabral, outro personagem bastante marcante dentro da história do Brasil por praticar os mesmos crimes. Os grandes homenageados que foram escolhidos pela branquitude e estão pelas cidades do nosso país, quando formos analisar suas histórias e os seus feitos, vemos que eles formam a maior galeria de arte racista a céu aberto do mundo, utilizando a arte da pior forma possível para homenagear os genocidas dessa nação.